Olá, pessoal, boa tarde a todos. Espero que estejam todos bem e, se possível, fiquem em casa. Estamos aqui na reta final de mais uma ação da primeira semana de propriedade intelectual da UES. A semana tem como objetivo disseminar a cultura da inovação, o empreendedorismo, além da proteção da propriedade intelectual das tecnologias desenvolvidas na UES e de outros pesquisadores e inventores que estão participando da nossa programação. Hoje vamos bater um papo sobre empreendedorismo e inovação e como a universidade e a CCTS podem lhe ajudar nessa missão. Então, se você é empreendedor ou curioso sobre o assunto, iremos apresentar a trajetória de inovação de algumas pesquisas desenvolvidas em nosso camping que viraram case de spin-off de sucesso, além de iniciativas da UES e da CCTS. Não levem dúvidas para casa, façam as suas perguntas pelo chat que iremos responder. Temos aqui também um convidado especial da Universidade Federal de Minas Gerais. Mas antes eu queria dar alguns avisos. Certificado de participação do evento será enviado para quem preencher o formulário de avaliação, que será disponibilizado nos comentários. Gostaria de pedir que se inscrevam nos nossos canais do YouTube, que curtam e compartilhem o nosso conteúdo, porque a programação da semana foi bem interessante. Sigam as nossas redes sociais que estão passando aqui na tela, faz um print, posta nos stories, marca os nossos arrobas. Agora chega de conversas, vamos ao que realmente interessa. Mas antes eu gostaria de apresentar um pouco os nossos convidados. Eu, Mariana Antenor, como mediadora do painel, sou gerente de apoio ao desenvolvimento do empreendedor da incubadora de empresas da UES. Possuo graduação em administração de empresa, especialização em gestão de projetos. Eu gostaria de apresentar um pouco os nossos convidados. Mestrado em propriedade intelectual e transferência de tecnologia para a inovação, possui experiência em implantação de programas de incubação, gestão de projetos, inovação e transferência de tecnologia. Representando Criar-se, uma iniciativa da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior do Estado do Ceará, temos Tiago Barros. É mestre em administração pela UES, especialista em gerenciamento de projetos pela Unifor, possui experiência em gerenciamento de projetos na área de inovação e tecnologia e atualmente coordena o Criar-se Fab Lab em Cuba Work. Também estamos recebendo o analista de alianças e estratégias da Coordenadoria de Transferência de Tecnologia da Universidade Federal de Minas Gerais, Franklin Gomes. Franklin atua na mediação de empresas interessadas em parcerias com a UFMG, captação de novas empresas para estabelecimento de parcerias, mapeamento e elaboração de resumos executivos e portfólio de tecnologias e expertises da universidade para empresas. Contamos ainda com a professora doutora Cristiane Clemente, sócia-diretora técnica das empresas ACP Biotecnologia e ACP Nutrition. É doutora em Ciências Veterinárias, doutora em Biotecnologia pela Universidade Estadual do Ceará, graduada em Medicina Veterinária também pela UES, possui experiência em Gestão da Inovação, em Direcionamento de Pesquisa para Necessidades de Mercado, experiência em Propriedade Intelectual, com foco na elaboração e acompanhamento de patentes e produtos e processos. Possui 20 patentes já depositadas no Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Senhoras, senhores, em nome da UES, do Núcleo de Inovação Tecnológica da UES, gostaríamos de agradecer por terem aceitado o nosso convite para compartilhar um pouco do conhecimento conosco. Gostaria de passar a palavra primeiro para o Franklin, para ele contar aqui um case. Obrigado pelo convite, né? Agradeço primeiramente, em nome da UFMG, de poder estar tendo essa oportunidade. Para a minha apresentação aqui, eu vou compartilhar minha tela com vocês. Vocês estão vendo?
Estamos vendo a tela do seu... Pronto, agora sim a apresentação. Então, pessoal, fui convidado para falar um pouquinho sobre empreendedorismo e inovação, né? Eu sou mestrando em inovação tecnológica e propriedade intelectual pela UFMG. E, assim, um tema, antes da gente entrar no case propriamente dito, é sempre interessante a gente se questionar sobre o que de fato é inovação, né? E se a gente jogar esse termo no Google, a primeira coisa que a gente vai ver é uma lâmpada, que dá a ideia daquilo que é inovação, do que muita gente pensa sobre inovação, sobre o conceito de inovação. Mas, na verdade, o pensar, o ter a ideia, ele é apenas o início do processo de inovação, né? Ele é apenas aquele clique, o eureka, né? O famoso eureka aí, que muitos pesquisadores já tiveram no início de desenvolvimento de uma nova tecnologia, no início desse processo de inovação. Mas, na verdade, a inovação, ela é muito mais do que isso. Ela é conseguir pegar essas ideias, transformar isso numa realidade e conseguir capturar o valor que essas ideias têm, implementar, levar isso para o mercado, levar isso para a sociedade. Então, a inovação, ela pode ser entendida como um processo, né? E como todo processo, existem diversas etapas para que a gente alcance o sucesso dessa inovação. E aí, falando um pouco mais sobre a inovação que acontece nessa relação de desenvolvimento tecnológico dentro das universidades, a gente tem o costume, né, de sempre falar do Vale da Morte. Então, no processo de desenvolvimento de uma nova tecnologia, a gente passa aí pelo início de uma invenção, de uma teoria, uma pesquisa científica, desenvolvimento de um novo conhecimento, uma pesquisa aplicada, geralmente, e aí a gente entra numa etapa que é muito necessário o desprendimento de novos recursos, né? A gente precisa ter aí um elo entre a universidade e o setor privado para que essas inovações, de fato, elas alcancem o sucesso, elas atinjam um público-alvo, né? Então, a gente reconhece a necessidade de ultrapassar esse vale da morte. Mas aí, falando um pouco do tema, inovação e empreendedorismo, onde que está o empreendedor nessa história? Né? Quem é de fato o empreendedor? E aí o empreendedor é essa pessoa que consegue enxergar essa ideia, essa tecnologia e capturar esse valor, né? Conseguir transpor esse vale da morte e levar essas tecnologias de forma aplicada para o mercado, para a sociedade. Então, o empreendedor ele tem um papel fundamental no processo de inovação, no processo de desenvolvimento tecnológico, seja ele de qual forma for. É o empreendedor que geralmente traz esse elo entre a etapa anterior ao Vale da Morte e o que vem depois, né? Que geralmente é um pouco desconhecido no início desse processo de inovação. Então, o empreendedor, ele está sempre atrás dessas inovações, buscando inovações, que podem ser encontradas principalmente na universidade, que é um ambiente de desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento científico, que a gente tem aí várias ideias, vários conceitos sendo testados e que podem, a depender de um esforço e de múltiplos fatores, alcançar o sucesso. Então, essa relação entre a inovação e o empreendedor é uma relação muito tênue, né? E que, de fato, o empreendedor, o engajamento do empreendedor pode trazer o sucesso à inovação. Então, trazendo um pouquinho aqui da realidade da UFMG, né? Eu trouxe o caso da Ecovec, que é para o monitoramento e controle de vetores. O que é isso? Foi desenvolvido uma tecnologia que é capaz de monitorar áreas endêmicas, áreas em que, seja o Aedes aegypti ou outros vetores, eles estão se propagando. Isso através de uma tecnologia que foi desenvolvida na universidade, que é uma armadilha para atrair esses mosquitos. A gente consegue quantificar essas áreas endêmicas e qualificar e propor ações a partir disso. Então, é um case bem interessante, porque, primeiro, a gente teve um processo de desenvolvimento tecnológico, existiu aí um inventor
dessa tecnologia, né, que trabalhou no desenvolvimento, ou vários inventores que trabalharam no desenvolvimento dessa tecnologia, e esses inventores, eles então, eles meio que sofreram uma metamorfose e se transformaram em empreendedores. Eles foram capazes de reconhecer o impacto, né, que essa tecnologia conseguiria alcançar e atingir no mercado se eles de fato investissem nisso. Então, houve desenvolvimento tecnológico, aí a propriedade intelectual resultante do desenvolvimento tecnológico, né? Foram 6 transferências, foram feitas, e a partir disso eles começaram a trabalhar no desenvolvimento de serviço. Para ficar mais claro, em 2002, esses pesquisadores criaram uma empresa, pesquisador empreendedor, eles criaram a Ecovec, e aí eles transferiram essa tecnologia, né, e começaram a trabalhar nisso. Porque a gente sabe também que a universidade, ela cria tecnologias que ainda não são, de fato, produtos, né, que estão ali enquadrados dentro de uma necessidade, ou que ainda estão aplicados à realidade do mercado. Então, aí, mais uma vez, o papel do empreendedor ele é fundamental. Por quê? O empreendedor, além de reconhecer a necessidade que a sociedade tem dessas tecnologias que são geradas na universidade, ele também pode criar essa necessidade, como outros casos existentes. Então, aí, nesse caso específico, a Ecovec, ela realizou transferência, a universidade transferiu essa tecnologia, eles continuaram vários desenvolvimentos e aperfeiçoamentos da tecnologia. Hoje já não é uma simples armadilha, já conta com outros softwares integrados e consegue fazer esse monitoramento à distância. Se vocês jogarem no Google a Ecovec, vocês vão perceber o potencial disso. E aí, um ponto muito interessante, que é também, essa empresa, ela foi, então, vendida para um grande grupo. Então, mais uma vez, o potencial dessas tecnologias que são geradas na universidade, e aí o papel da spin-off também como esse elo que pode ligar, né, a universidade também às grandes empresas que vão poder dar maior capilaridade a essas tecnologias. O grupo Rentokil, que foi o que comprou essa empresa, é um grande grupo internacional, que poderá dar capilaridade na comercialização dessa tecnologia em outros países, e isso é uma realidade que deve ser vivenciada dentro das universidades, de reconhecer o potencial da tecnologia, da inovação, como agente de desenvolver economicamente aquele setor, né? Então, é de fato importante a gente falar de inovação e empreendedorismo na universidade, como pensar nesse agente de desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, que pode, olha, por exemplo, no caso da Ecovec, trabalhar em cima de epidemias que hoje afetam tantas regiões. Se a gente jogar aqui no Google sobre a Ecovec, a gente vai ver que essas áreas onde foi aplicada a tecnologia tiveram, sim, um resultado muito interessante, quanto à redução de casos de dengue, de zika. Então, além do desenvolvimento econômico, tem uma questão também social, que as tecnologias, a inovação, o empreendedorismo podem impactar, de fato, positivamente a sociedade como um todo, né? Então, meu convite aí é bora inovar. Vamos pegar essas tecnologias, vamos pensar em como elas podem ser aplicadas dentro da realidade, dentro das necessidades que a sociedade tem, e vamos levar isso para o mercado. Obrigado. Bom, essa é uma visão de uma tecnologia que foi desenvolvida e transferida na Universidade Federal de Minas Gerais, mas a gente tem também um case aqui nosso, do Ceará, Made in US, né? E eu gostaria de convidar a Cristiane, a doutora Cristiane Mello, para apresentar o case da ACP. Boa tarde a todos e a todas. Como o meu colega não usou de todo o tempo dele, né? Então, antes de fazer minha apresentação do case da ACP Biotecnologia, eu queria falar da experiência junto aos programas de pós-graduação, dois específicos da universidade, aqui da Universidade Estadual do Ceará.
O primeiro deles, desde 2005, é a Renorbio, a Rede Nordeste de Biotecnologia, e o segundo, que recentemente virou programa, foi aprovado esse ano como doutorado profissional, em Biotecnologia da Saúde Humana e Animal. O que acontece? O que a gente... Foi o fermentozinho na Renorbio, e nós estamos aprimorando agora na área de saúde com esse programa de biotecnologia em saúde. O programa, sendo profissional e dando condições para que o aluno cumpra as disciplinas, inclusive um dos pioneiros, né, para poder fazer semipresencial e à distância, né, semipresencial quando vai estar ao vivo, naqueles horários predeterminados, e a distância é completamente à distância mesmo, os módulos. O que acontece? Esses nossos alunos já são profissionais da área de saúde, tanto médica como veterinária, das suas áreas de atuação. Então, já na seleção, eles já chegam com um problema, com uma problemática e com uma ideia de querer resolver aquela problemática. E o programa atua como facilitador para que ele consiga fazer os devidos solicitações nos comitês para poder fazer os testes de validação, tanto faz dispositivos, protótipos, softwares, invenções, produtos novos. Então, programas em associação, né, em vários estados, vários laboratórios, essa capilaridade muito grande, e está sendo uma experiência muito boa tentar conduzir esses alunos empreendedores, né, para validar a tecnologia, e como o Frank acabou de falar, essa tecnologia ela está minimamente validada para, como portfólio, ser oferecida às demais empresas, que é o principal papel que, assim que eles começam o curso de desenvolvimento, já deixar claro que pouquíssimos deles vão, por fim, abrir uma empresa para desenvolver até os últimos momentos, até chegar no mercado, aquela tecnologia. Então, a rede de incubadoras e o NIT da UES tem nos ajudado muito nos últimos tempos, mas é sensacional trabalhar com uma demanda já diária do dia a dia, uma demanda técnica que eles querem muito resolver e acompanhar eles para que chegue realmente na população, como principalmente programas que beneficiem o sistema SUS. Né? Então, deixar essa experiência que a gente está tendo nos últimos tempos, então tem N coisas assim que ninguém nunca ia imaginar, né? E que está no nosso dia a dia, e temos esse suporte. Eu vou passar agora, então, para a minha apresentação, para vocês, compartilhar aqui com vocês. Estão conseguindo ver? Não. Não apareceu aqui ainda para gente. Posso dar uma sugestão? Já abri. Ah, deu certo aí? Pronto. Aqui, está aparecendo para gente. Então, a CP Biotecnologia é uma empresa que encontra-se atualmente como graduada, associada, residente na Universidade Estadual do Ceará, no programa de incubação da UES, já foi incubada, já foi graduada. Então, ela é uma microempresa de base tecnológica especializada na pesquisa, desenvolvimento e fabricação de bioprodutos que contenham, como insumo básico, água de coco em pó. Então, isso parte de uma ideia que veio do professor Nunes desde a década de 80, né, de usar água de coco para a preservação de espermatozoides, e aqui está referendada muito mais como a primeira patente, né, internacional do Brasil na área de biotecnologia, na área de biologia, no caso, metade França, metade Brasil, através da Embrapa, porque ele trabalhava lá na época, né? Então, em 97, padronizei os frutos que seriam ideais para uso nos processos tecnológicos. Somente em 2002 que conseguimos o primeiro processo que estabilizasse de forma correta
água de coco na forma de pó. 2008 é que surgiu a empresa ACP Biotecnologia, né? E ao longo do tempo recebemos vários fomentos governamentais, FINEP, CNPq, FUNCAP, e em 2012, ao iniciar o programa na incubação da UES, nós já estávamos com essa quantidade, né, de dissertações desenvolvidas com os produtos, 21 teses de doutorado e 24 patentes. O que é que nós temos agora? No final de 2014, né, a ACP Biotecnologia faz o desenvolvimento e transfere a tecnologia. Então, lá dentro também tem outra empresa, da qual faço parte, que é a ACP Nutrition, que foi uma das grandes dúvidas, né? A caracterização econômica das empresas com relação às fases do projeto. Então, quem desenvolve tem uma característica econômica, tem um aporte de recursos de fomentos governamentais, e na área de produção, né, na área já tem uma planta industrial de produção dentro da UES, com capacidade de produzir até 10 mês, né, nos 3 turnos. Então, 2014 foi criada com esse intuito a ACP Nutrition, e já em 2015 tivemos o aporte do Tecnova da FINEP para auxiliar o desenvolvimento desse primeiro produto. O ACP Power Up a água de coco em pó, já é elaborada para uso como suplemento alimentar para atletas. Foi feito todo com o apoio do Tecnova, toda a validação para que esse produto fosse realmente registrado na Anvisa, e está atualmente disponível na rede de supermercados Mercadinho São Luís, que nós utilizamos como uma vitrine, né? Então, um local que exige muito do fornecedor, sobre todos os aspectos, né? Para a gente ter esse termômetro de como colocar um produto no mercado. Aqui em 2018, antes disso, né, uns 4 anos antes, nós já estávamos fazendo, com um aluno de doutorado, o doutor Henrique, a validação da água de coco em pó como suplementação alimentar nos hospitais. Então, trabalhamos junto com o Hospital Regional da Unimed, aqui de Fortaleza, e atualmente ele está sendo utilizado no protocolo de jejum pré-operatório, que é antes das cirurgias, né, e foi delineado aqui em 2018. Em 2019, já partimos para trabalhar com o insumo na elaboração de um produto na área cosmética em parceria com a empresa Biomática, que é aqui no Eusébio, aqui no Ceará. Também no final de 2019, o professor Nunes teve essa ideia, a gente fez o teste piloto de produção e o devido patenteamento do produto que é água de coco com leite de cabra liofilizado, né, em pó, do qual ele já registrou o nome ACP Lact, e estamos aqui em busca da unidade Fabril. Então, nossa tecnologia é a transformação esse água de coco, nome popular, o líquido endospermico do coco, em água de coco em pó, através de processo de desidratação a vácuo adequado. Do início de 2008 para cá, já foram 4 tipos de processos distintos, sempre visando aprimorar a tecnologia e manter as qualidades do produto. Então, é o que falei anteriormente. Então, a ciência, a academia, a universidade, ela está bem caracterizada, para mim, na área de validação acadêmica, agregação de valor aos produtos, né, de ser esse passo para que a gente faça esse contato, tenha maior aproximação com as demandas das empresas e principalmente da sociedade, para que outros setores da cadeia façam realmente a produção, distribuição e que o produto chegue no mercado. Então, os estudos foram iniciados em 85, como eu falei, e agora, em 2020, depois de 35 anos de pesquisa, como um todo, né, o produto está sendo processado em escala comercial, alguns produtos de referência no mercado, que eu vou explicar logo lá na frente. Então, a foto, né, do nosso galpão lá de produção, dentro da UES, bem no finalzinho da UES, onde a gente fez toda a infraestrutura ao redor para poder ter a certificação para a produção, tanto do Ministério da Agricultura como da Anvisa. Aqui é a ACP Biotecnologia. Nós contamos com um sistema de secagem por spray dry,
um sistema fechado, temos 4 tipos diferentes de sistemas que podemos utilizar. Esse foi escolhido porque também é utilizado na indústria farmacêutica, do qual o sistema fechado nos permite maior controle com relação ao produto que está sendo elaborado, com relação a contaminações ambientais, microbiológicas, e todo o sistema é controlado através de um tablet do operador, né? Um produto de qualidade, um produto que tem 2 anos de vida de prateleira e pode ser utilizado em várias áreas da biotecnologia. Existe esse produto, primeiro, como eu falei para vocês, aqui está a foto do ACP Power Up, na gandola do supermercadinho, dos mercadinhos São Luís, né, na versão embalagem maior e a embalagem monodose, aqui, na área de alimentos saudáveis. Aqui nós temos as 3 apresentações do ACP Vita. Essa da garrafinha do lado direito é a apresentação que nós fornecemos para o Hospital da Unimed, que eles exigem que seja feita a monodose. Outros hospitais que têm à disposição a manipulação no lactário do hospital, eles preferem o pote, que faz a dose de referência, e também pode ser utilizado quando o paciente está dentro do quarto após as cirurgias, para ter uma recuperação mais rápida depois da cirurgia, para entrar na dieta sólida com mais rapidez. Aqui nós temos o terceiro produto, que no caso, a planta que está na UES, ela está registrada para a linha alimentícia, então o produto, o insumo básico é produzido pela CP Nutrition, é vendido para a empresa Biomática, que é a indústria cosmética, que passou 2 anos conosco na parte do desenvolvimento desses 2 produtos, na formulação, nos testes de estabilidade, até chegar no mercado, e a Biomática, no caso, quem licenciou a tecnologia foi a CP Biotecnologia para a Biomática, então ela compra o insumo e paga o licenciamento para a CP Biotecnologia. O que acontece? Esse produto, a empresa Biomática tem um canal de vendas muito bom, então ela tem parceria com a rede de farmácias Pague Menos, então aqui está o produto nas redes, na rede de farmácia Pague Menos, além do site e também outras vendas de outras farmácias mais populares, e foi o primeiro na linha de produto em específico, tem 16 anos, que está sendo desenvolvido desde seus ensaios pré-clínicos, né, em ratos, modelos experimentais, até a validação clínica que foi feita no Centro de Diabetes e Hipertensão do Governo do Estado do Ceará, para que realmente tenha propriedades cicatrizantes. Então, assim, o que a gente conseguiu de recurso, colocou ele na categoria cosmética. Então, vai precisar de muito mais recurso se quiser chegar ele na categoria farmacêutica. Nós temos as validações, mas o custo ainda é bastante alto, já que aqui no Ceará a gente não tem ainda uma indústria farmacêutica. Então, trabalhamos também com outros produtos de muito maior valor agregado na linha biotecnológica, na conservação de células. Então, assim, falou de vírus, então a gente já cultivou os sorotipos do vírus da dengue, na elaboração da produção de vacina, já trabalhou com meios de cultivo de bactéria, e mais recentemente nós estamos com toda uma linha de utilizar água de coco em pó em soluções para preservação de órgãos para transplantes, e já está bastante adiantado no último modelo experimental, o modelo suíno, para se fazer com os órgãos de descarte humano. Já com as córneas, já conseguimos fazer a preservação de córneas humanas. Então, assim, tem vários níveis de tecnologia que estão sendo trabalhados. Então, nossos principais entraves realmente são as padronizações das matérias-primas de origem natural, a regulamentação, produto de inovação, geralmente não vem por trás já uma regulamentação pronta na Anvisa e nos ministérios, então a gente tem que batalhar com relação a isso. Quanto mais validação clínica nós tivermos dos produtos, melhor valor agregado no portfólio de venda, e também todos os entraves que nós sabemos que temos, né, quando vamos realizar o escalonamento, o scale-up da produção, com relação aos ajustes na tecnologia. Mas está aqui os meus contatos, né, para vocês. Nós estamos lá na universidade.
Deixa eu tirar aqui a tela, só um instante, para poder falar com vocês. Então, é isso. Tem essa produção. Então, um dos canais de menos dificuldade de entrar no mercado foi para a linha alimentar, e passamos esse segundo ponto, que agora para a linha da cosmética, e alguns produtos que estão há quase 8, 10 anos para a linha possível insumo para a linha farmacêutica. E recentemente também nós já vamos começar um projeto colaborativo de incorporar água de coco em pó em nanoestruturas para a linha de nanoinsumos para a área cosmética e farmacêutica. Por enquanto é só, gente. E isso é muito legal, porque é uma tecnologia que surgiu dentro de um laboratório da universidade, de pesquisas da universidade, que agora a gente consegue encontrar na prateleira da farmácia, do supermercado. Leva-se mais tempo? Leva-se muitos anos. Inclusive, o nosso programa de incubação, ele é diferenciado dos outros do estado, porque a gente atende empresas de biotecnologia e a gente entende que o tempo de incubação de uma empresa na área de biotecnologia é diferente de uma empresa na área de software. Então, assim, a CP está com a gente desde 2012, esperamos que a CP esteja ainda por muitos anos com outros projetos. Vocês podem perceber aí que a Cristiane já tem, assim, apesar de ter alguns projetos já, alguns produtos já na prateleira, ela já está com uma cadeia produtiva. Lá atrás já tem vários projetos em desenvolvimento. Isso requer tempo, recurso, não é barato. O Ricardo Maia comentou aqui, né? Criatividade, persistência e recurso. Exige muito dinheiro, muito recurso, muita persistência e criatividade dos nossos pesquisadores. Mas agora, contraponto a esses dois cases, pode falar, Cristiane. E uma questão também, que a parceria, então, o professor Nunes, como ele é muito bem relacionado nas várias instâncias, né? O que acontece? Ano passado, com essa história do leite de cabra com água de coco, né? Então, primeiro, como a gente viu no mundo inteiro, a gente não conseguiu a patente dele líquido, porque a Xuxa, desde a década de 70, toma banho na banheira com água de coco e leite de cabra, mas o produto em pó a gente conseguiu, né? Então, o que acontece? Nós, primeiro, em novembro, antes de fechar a pandemia, fomos no Ministério da Agricultura, lá em Brasília, apresentar esse produto novo ao setor de fiscalização, porque não tem nada que diga sobre esse produto. Então, apresentar para o setor regulatório, voltar para o Ceará, solicitar a visita prévia, ajustar junto com o setor regulatório o que seria um caminho mais adequado para isso aqui, porque é uma aposta muito grande, porque o leite de cabra é produzido pelos pequenos produtores, e se a gente consegue alavancar um projeto desse, a gente consegue renda na mesa de muita gente. E o produto, estando em pó, pode ser utilizado por nós. O nordestino, ele é acostumadíssimo com a história do leite em pó. E também auxiliar aqueles países que estão precisando de uma alimentação mais reforçada, né, num produto de maior vida de prateleira. Então, assim, o desafio é sempre constante, ele sempre está apresentando para nós desafios, a Mariana conhece a peça, né, então está sempre se movimentando, né, tanto uma da área máquina de ideias, né? como da área das biotecnologias, de nanomateriais, e aí vai. Então, aí a gente precisa de um grupo muito grande, muito profissional, para que tudo isso dê certo. Se você conversar com o professor Nunes de manhã, ele lhe dá uma ideia e à tarde ele já tem outra. É muito bom conversar com ele. Procura até não conversar muito, para não aflorar muito, porque senão a gente perde o foco. Mas, assim, tudo isso, ele é possível com a ajuda de parcerias, né? Assim, com certeza a CP, sem a universidade, sem outros programas de incubação pelo qual a CP já passou, não seria o que ela é hoje. Então, eu queria apresentar agora para vocês uma iniciativa do governo do estado do Ceará, da CCTS, tá certo? Que é o Criar-se, que ajuda você que é empreendedor, que não sabe por onde começar, nesse processo de empreender, que não é fácil, como o Franklin também explanou na fala dele. Então, eu queria passar a palavra aqui para o Tiago Barros, ele é o coordenador do Criar-se, e depois, por último, claro, vou fazer
a propaganda da Incuba US para vocês conhecerem um pouco do nosso programa de incubação. Tiago, é com você. Bem, primeiro agradecer o convite da Incuba US, é uma parceria que é sempre muito bem-vinda entre a gente. Antes de você fazer a propaganda da Incuba US, eu vou puxar a sardinha, né, da minha brasa aqui. Vou fazer um pouco de propaganda do que é esse programa. E bom que vocês tiveram uma fala anterior do Frank, uma fala anterior da Cristiane, ou seja, percebendo que não é fácil empreender, mas ao mesmo tempo que é possível, né? Essa resiliência, como falaram, é extremamente importante. Em alguns empreendimentos é necessário tempo, e outros realmente a tecnologia trouxe para um encurtamento muito grande do processo de desenvolvimento, de prototipação, de colocar no mercado e de escalar, né? Ou seja, se tiver uma planta fabril é muito mais complexo do que, como a Mariana falou, se você tiver um software ou um pequeno hardware que dê para você fazer parte aqui ou parte terceirizada. E aí surgiu inicialmente, há 3 anos atrás, o Criar-se, que é uma iniciativa da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior do Ceará, a CCTES, e ele surgiu, na verdade, como um projeto irmão de um outro projeto que já existia mais ou menos há 9 anos, chamado Corredores Digitais. Ou seja, você que está aí nos ouvindo, que tem aquela ideia que diz assim, poxa, minha ideia podia ser boa, mas não sabe nem por onde começar, o Corredores Digitais pegava essa sua ideia junto com a equipe e ajudava você a modelar essa ideia, ajudava você a modelar financeiramente ela, a validar, a fazer... Ou seja, você ia criando todo o processo para transformar aquela ideia num modelo de negócio viável, ou seja, que seja rentável. Tá? A gente fala muito daquela coisa de unicórnio, de startups bilionárias, mas, gente, sucesso de uma startup, para mim, é 3 coisas. Ela se sustenta, ela paga o que os sócios precisam para sobreviver e ela remunera de forma ética as pessoas que trabalham com ela. Se você conseguir essas 3 coisas no Brasil, você é um grande empresário. Assim, já é uma grande empresa. Então, para além daqueles conceitos de ideias bilionárias, o Corredores Digitais fazia todo esse processo e logo depois o Criar-se entrava como um equipamento. Nós hoje estamos sediados ali no prédio do Cine São Luís, no 10º andar, um prédio histórico tombado pelo patrimônio, e lá dentro a gente tem um Fab Lab, ou seja, aqueles laboratórios de fabricação digital com impressora 3D, corte laser, microeletrônica, CNC, ou seja, uma série de máquinas para poder ajudar a desenvolver o projeto e um modelo que a gente chamou e batizou de Incuba Working, que seria uma incubadora no modelo de coworking, que é um modelo muito mais hoje aceitável para alguns tipos de negócio, não funciona para todos, mas funciona para esse modelo de startup de software e de hardware pequena, que está ali, que precisa de um espaço que não é um espaço grande, diferente do ACP, que tem um maquinário gigante, tem que ter uma planta fabril, né? Então, então lá a gente tem um coworking público, gratuito, né, que trabalha com essas startups. No momento da pandemia, a gente já estava, antes da pandemia, na verdade, mudando um pouco o Criar-se e Corredores. Ou seja, o Corredores ia atender todas as ideias até chegar no momento que a gente chama de colocação no mercado ou de tração, ou seja, você entrar somente com a ideia, receber mentoria, receber uma série de incentivos, informações para transformar essa ideia num modelo de negócio e entrar no mercado. E a gente percebeu que o Brasil, e na verdade o mundo inteiro, ainda tinha uma carência muito grande de startups de hardware. Ou seja, fazer software ali no seu computador é uma coisa, mas quando a tua ideia era uma ideia de um produto, era um produto físico, a construção de um produto físico é muito mais complexa em vários momentos do que a construção de um software, em que um desenvolvedor consegue, na maioria das vezes, sentar
ali na cadeira, na frente do notebook e desenvolver a linha de código que ele precisa. Então, o Criar-se, ele pivota, ele muda um pouco o seu eixo e vai trabalhar com a parte de ser uma aceleradora de hardware, exclusivamente para projetos de hardware. Então, a gente está comprando mais equipamentos, a gente está trazendo mais equipamentos, a gente tem uma parceria com alguns institutos, então a gente vai receber agora desses institutos, ainda esse mês, máquinas para montagem de equipamentos eletrônicos de grande porte, como pick and place, ou seja, máquinas que eu possa montar placas eletrônicas e etc. E o objetivo ali, na verdade, é a gente criar uma jornada em que eu ajudo uma equipe que está lá no comecinho, que ainda tem somente uma ideia, a colocar aquele produto pronto no mercado e vender aquele produto. E quanto custa isso? Nada. Nós somos o Estado, então o Estado tem todo o interesse que aquele produto chegue no final, que aquela inovação chegue no consumidor, por 2 motivos. Primeiro, gerar inovação é papel do Estado, a gente só cresce se tiver inovação. Segundo, é que quando você gera inovação, você gera emprego, você gera imposto, você gera um monte de externalidades que aquela inovação funciona. E aí, durante a pandemia, que a gente que a gente achava que a gente ia retrair, na verdade a gente terminou expandindo, começamos fazendo face shields para doar para os médicos, né, para os profissionais médicos, doamos mais de 10.500 para o Estado, mas começaram a aparecer outras instituições e a gente percebeu que, na verdade, a gente podia trabalhar de forma muito mais rápida com as famosas spin-offs, ou seja, ideias que nascem em um local e que se tornam um produto em outro. A gente está com a parceria com a UES, fazendo um respirador mecânico, ou um ventilador mecânico, como chamam, né? Assim, não é aquele que vocês veem na internet, no YouTube da galera, com umas plaquinhas. Não, a gente está fazendo um ventilador mecânico, a UES está fazendo um, que é um ventilador desses de mercado mesmo, igual desse que o pessoal está comprando aí por R$200 mil, a gente está montando, está terminando de montar um em parceria com eles. Esse vai virar um spin-off, ou seja, ele é um produto que tem uma parceria de uma instituição como a UES e do Criar-se. A gente tem um outro produto em conjunto com a Fiocruz, na parte de autoexame, ou seja, a procura da Fiocruz para trabalhar hardware também. A gente tem um outro projeto com o HGF e o São José. Então, assim, a gente está fazendo um videolaringoscópio de baixo custo. Então, a gente vai percebendo que essa inovação ela já estava latente em todas as instituições e que precisava de um mecanismo para que elas se tornassem um produto, que elas se tornassem efetivas para o mercado. Esse videolaringoscópio de baixo custo já estava na cabeça daqueles médicos, né? Esse respirador já estava passeando pelos laboratórios da UES. Então, esse modelo que o Estado criou é um modelo para tentar acelerar, e nesse caso do Criar-se, a ideia é acelerar hardware de forma muito rápida, né? Então, assim, a gente tem uma jornada que vai de 6 meses a 1 ano para que esse protótipo fique pronto, e a gente vai fazer com você toda a parte de desenvolvimento de software, de hardware, designer, user experience, marketing, toda a parte que é necessária para que um produto saia da cabeça da gente e chegue lá no consumidor. Esse programa contempla. Então, assim, é claro que ele não contempla sozinho, ele tem vários parceiros, ele tem a Cuba UES como parceiro, a gente tem o Atlântico como parceiro, a gente tem o Nutec e o Padetec como parceiro. Então, a gente contempla um programa que ele está presente em vários cantos do estado inteiro para ajudar a fazer isso e de forma gratuita, porque a gente sabe qual é a grande dificuldade de você ter uma ideia e tirar ela do papel. Né? Você percebe na fala da ACP 35 anos de projeto, ou seja, é muito sangue, suor e lágrimas depositado para que aquilo vire realidade. E aí, quando você tem um pouco de ajuda, esse sangue, suor e lágrimas fica um pouco mais fácil, um pouco melhor para que você consiga tirar. Acho que esse é o papel da gente. O nosso edital está sendo aberto agora, provavelmente até o final desse mês.
É um edital de fluxo contínuo, então as startups vão poder entrar. Quem são as startups? É qualquer grupo de pessoa. Então, assim, alunos da UES, muito bem-vindos. Professores da UES, bem-vindos demais. Institutos de pesquisa, grupos, de onde vier, se tiver uma boa ideia e você acha que tem um grupo, uma equipe que consiga tocar ela junto com a nossa ajuda, vem para a gente que a gente vai estar junto fazendo isso. Muito obrigada, Tiago. Agora eu vou fazer um pouquinho de propaganda, vou falar um pouquinho da Incuba UES, de como a Incuba UES pode ajudar vocês também nessa jornada, tá? Silvio, vou responder sua pergunta ao longo da minha apresentação, como é que você pode ter a nossa ajuda. O Tiago já falou um pouquinho dele, que como é que ele ajuda e que o edital está quase sendo lançado, né, Tiago? Em menos de um mês vocês vão lançar um edital, não é isso? Exatamente. Em menos de um mês está sendo aberto o novo edital. É um edital que, como eu falei, fluxo contínuo, tá, gente? Então, vai poder entrar ao longo desses meses, até o final do ano, vão entrar várias equipes. Pronto. Eu vou pedir ajuda aqui a vocês, que eu vou projetar a minha tela, e eu preciso só que vocês me digam se vocês estão conseguindo ver a minha tela, combinado? Vocês conseguem ver a minha tela? Como é que tá aí? Tá bem? Tudo certo. Pronto, então eu vou falar um pouquinho sobre a Incuba UES, tá certo? Durante a semana de propriedade intelectual, que foi uma execução junto com o Núcleo de Inovação Tecnológica da UES, por diversas vezes vocês ouviram essa palavra, Incuba UES. Mas eu acredito que vocês tenham ficado na dúvida de como é que a Incuba UES, o que era a Incuba UES e como a Incuba UES poderia ajudar vocês. Então, vamos lá. A Incuba UES, ela tem como missão o estímulo, né, e o apoio a empreendimentos no processo tanto de geração, consolidação e crescimento, tanto de pequenas, médias empresas, bem como estimular a parceria de grandes empresas de base tecnológica que venham a contribuir para o desenvolvimento do estado do Ceará. Mas como é que vocês fazem isso de fato, né? Então, as empresas que participam do nosso programa de incubação, elas partem da premissa de um planejamento. Então, com base num planejamento inicial dessas ideias, dessas empresas, que eu vou falar mais um pouco à frente sobre as nossas modalidades de incubação, existe um planejamento. Com base nesse planejamento, nós fazemos capacitações, mentorias, porque a maioria dos nossos empreendimentos, eles vêm da academia, eles são pesquisadores extremamente técnicos que dominam toda a tecnologia deles, mas a questão da gestão ainda os falta um pouco de conhecimento, então a gente capacita, faz mentorias, consultorias e, primordialmente, nós acompanhamos o desenvolvimento das nossas empresas dentro do programa de incubação. Além disso, nós enviamos continuamente oportunidades para as empresas que estão participando. Então, a Cristiane mencionou que ela captou alguns recursos, né, ao longo dessa jornada, e muitos desses recursos nós direcionamos no sentido de dizer assim, olha, Cristiane, olha esse edital como seria interessante a CP participar. Então, continuamente nós enviamos oportunidades para as empresas, tá? Também tem uma questão de transferência de tecnologia. Muitas desses produtos que a Cristiane mencionou, eles têm patentes, que originalmente são de titularidade da Universidade Estadual do Ceará, mas que foram transferidas para a CP. E durante o programa de incubação, houve desenvolvimento de tecnologias de cotitularidade, em que a tecnologia era da ACP e da Universidade Estadual do Ceará. E esse papel da transferência de tecnologia, ele é realizado por meio do Núcleo de Inovação Tecnológica. Além disso, a Incuba UES oferece uma infraestrutura física, então vocês viram aí a foto do galpão em que está instalado a planta piloto da ACP, e também temos a infraestrutura tecnológica, então essas empresas que participam do nosso programa de incubação, eles têm acesso a pesquisadores, a professores da universidade e a
equipamentos que uma empresa nascente ou uma startup não teria poder de aquisição para usá-lo. Então, nós temos toda essa infraestrutura de suporte às empresas que participam do nosso programa de incubação. Podem ir fazendo as perguntas no chat que depois a gente responde. Eu não consigo vê-las agora, tá bom? Mas para quem é que a gente faz isso? Para todo mundo. Mas eu gosto sempre de separar. Então, tem desde aquele pesquisador lá da universidade que está lá pesquisando, né? Como foi o caso do professor Nunes, a professora Cristiane, como inventores independentes que desenvolvem na sua casa ou em outras instituições, programadores, pequenas empresas, médias e grandes empresas que venham a ter interesse em desenvolver novos produtos. E vocês atendem todas as áreas? Prioritariamente, nós atendemos biotecnologia. A Cristiane, no início da fala dela, falou muito bem sobre o mestrado em biotecnologia que nós temos na universidade, um doutorado em biotecnologia. Então, nós somos um polo de biotecnologia. A maioria das patentes protegidas da UES, né, depositadas no INPI, são da área de biotecnologia. Então, essa é uma área muito forte para nós. Além disso, temos energias, que por estarmos no Ceará, é uma tecnologia muito oportuna. Então, quando a gente coloca energias, envolve tanto elétrica, eólica e outras mais, tá? Nós temos um mestrado acadêmico muito bom e que desenvolve muitas tecnologias dentro da universidade. E temos TIC, né? TIC é uma área transversal. E assim, com a pandemia, esse momento de isolamento, você vê o quanto o TIC é importante na nossa vida, desde a área da saúde até o comércio tradicional. Então, tudo envolve TIC. Então, essas são as nossas áreas prioritárias. Isso não quer dizer que nós não trabalhamos com outras áreas. É claro que se vier bons projetos de outras áreas, nós iremos abraçar essa causa. Tá? E nós temos 4 modalidades de incubação. Inclusive, uma pergunta lá, né? Se você só tem uma ideia, como é que faz? Se você só tem uma ideia, deixa eu só voltar aqui que eu esqueci de falar uma coisa sobre as áreas. Dentro da UES, nós temos um prédio chamado LAIS, que é Laboratórios Associados de Inovação e Sustentabilidade, do qual, inclusive, esse respirador que o Tiago comentou é oriundo de um desses laboratórios. E lá nós temos um dos laboratórios, se chama Túnel dos Ventos. E ele tem um equipamento que só existe 5 no Brasil, que ele calibra anemômetros, que são usados nas torres eólicas, né? Então, assim, é um equipamento que muito importante para o Estado, principalmente na área de energias renováveis. Aí, por isso que energias também é uma área muito importante para a gente. Não posso deixar de esquecer de falar do LAIS, por isso que eu voltei. E quais são as modalidades que nós atendemos, né? Então, vai desde uma ideia. Então, se você só tem uma ideia, não tem problema. Nós temos a pré-incubação. Durante a pré-incubação, a gente trabalha essa ideia para descobrir se ela tem viabilidade financeira, se ela tem viabilidade técnica, se ela tem viabilidade econômica, certo? E se você já tem uma empresa constituída e você quer alavancar essa empresa, nós temos a modalidade de incubação. E na modalidade de incubação, nós precisamos, já tem que ser uma empresa constituída, tem que ter um plano de negócio, tá certo? E temos também a modalidade associado. Como é que funciona a modalidade associado? Eu já tenho uma empresa constituída, mas eu quero desenvolver um novo produto. E eu não quero montar um P&D dentro da minha empresa, porque eu não tenho infraestrutura, eu não quero comprar equipamentos caros só para fazer alguns testes. Então, você se associa à universidade para desenvolver um projeto específico. E nós também temos a modalidade graduada associado, no qual a ACP hoje está dentro dessa modalidade, que
quando você passou por algum programa de incubação, seja da IncubaUS ou de outra incubadora do Ceará ou de outro estado do país, você pode fazer um graduado associado com a IncubaUS. Qual é a diferença do associado? Quando você vem já de um programa de incubação, você já entende algumas regras que acontecem dentro da universidade e dentro desse processo de construção. Então, tem um diferencial dentro do percurso. Algumas coisas não precisam mais ser ditas ou alguns processos a gente já superou na incubação. Além disso, Mariana, fiquei interessada. Como é que eu faço para participar? Vocês podem entrar no site da incubadora. Lá nós temos um edital de fluxo contínuo. Ele está com a data de 2016, se eu não me engano, mas é porque essa é a data certa mesmo. Ele é contínuo desde 2016, tá? Então, vocês vão lá no site da IncubaUS, www.us.br/IncubaUS. Do lado esquerdo tem lá o nosso edital. E lá tem todas as regras, inclusive tem o edital, tem os contratos que vocês vão assinar com a gente, tem os formulários que vocês precisam preencher. Então, por exemplo, se eu estou só na fase de ideia, a minha exigência é outra. Então, você vai preencher um formulário e explicar o que é a sua ideia. Se eu estou na fase de incubação, eu vou precisar de um plano de negócio. Então, lá tem um modelo de plano de negócio. Eu vou já ter que ser constituído, então vai ser exigido alguns outros documentos. Mas se eu já sou uma empresa e só quero desenvolver um produto em parceria com a universidade, então você já tem lá uma minuta do contrato de associado, então as regras já estão postas. Então, cabe a vocês lerem as regras e entenderem se aquilo é bom ou não para vocês. Então, qual é o fluxo que eu desenhei aqui mais ou menos? Vai lá no nosso site, dá uma lida no edital, nos anexos, preenche os formulários, paga uma taxa, tá? 10% sobre o salário mínimo, a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso depois. Deixa lá no protocolo da UES. Nós iremos encontrar dentro da universidade profissionais, pesquisadores relacionados à área para falar, para lhe entrevistar, para a gente entender melhor essa ideia. E se você passar nessa entrevista, nós iremos para a assinatura de contrato. A outra coisa são os editais específicos, certo? Nos editais específicos, nós iniciamos esse ano com o edital específico, mas eu queria dar uma pausa agora para me despedir do Franklin, que ele vai precisar dar uma saidinha da sala, mas daqui a pouquinho a gente encontra ele lá no encerramento, não é isso, Franklin? Isso mesmo, muito obrigado aí pelo convite, né? E daqui a pouco a gente se encontra lá. Obrigada, Franklin. Então, continuando aqui, o edital específico surgiu esse ano. Nós formulamos uma parceria com a Prefeitura de Fortaleza, em que nós disponibilizamos 12 vagas para startups. Ele parece muito com o programa Corredores Digitais, inclusive eu queria deixar aqui o meu agradecimento à CCTS, ao Corredores Digitais, ao CRIARSE, porque nós só estamos conseguindo executar esse programa graças a eles, que nos cederam gratuitamente a metodologia, a rede de mentores, inclusive as ferramentas, né? A gente faz esse programa começou junto com a pandemia, então ele era todo presencial e a gente precisou levar ele para o online. Então a gente faz ele todo pelo YouTube do programa Corredores Digitais. E eu queria deixar aqui registrado o nosso agradecimento. Quem já passou por aqui, né, pela IncubaUS? Aqui tem algumas empresas que já passaram pelo nosso programa de pré-incubação, de incubação, de associados, né, os graduados associados aqui representando a Cristiane representando a ACP Nutrition, a ACP Biotecnologia. Então, aqui não conta as 12 startups que nós estamos rodando hoje, mas é um pouquinho das empresas que já passaram por nós.
Quem faz tudo isso acontecer, né? Então, queria ressaltar aqui a professora Maria Mazé Barbosa, que inclusive eu vi ali os comentários dela, nossa coordenadora executiva, Juliana Andrade, nossa gerente operacional, eu dando apoio ao empreendedor, ao desenvolvimento ao empreendedor, o Raul e o Leonardo dando suporte administrativo, sem eles muitas coisas não seriam possíveis. E queria deixar aqui os nossos contatos, tá certo? Acessem as nossas redes, curta, compartilhe o nosso conteúdo e queria voltar aqui para as perguntas, para a gente não atrapalhar a apresentação de mais tarde. Vamos lá, meninos. Vamos escolher 3 perguntas para responder e qualquer coisa a gente fica à disposição, né, para maiores esclarecimentos. Eu vou aqui passar a primeira pergunta para... eu acho que nós não temos perguntas, né? Eu vou botar o do Silvio, que aí o... Eu também quero uma pergunta para o Tiago. Pronto. Eu estou vendo aqui o Anderson. Pronto. Perguntou como vocês avaliam a maturidade de uma ideia, se ela é viável ou não a construção de algo. Então, meu caro, pergunta mais que pertinente. Muito obrigado por fazer a pergunta que eu esqueci de falar. A gente, durante o edital, você tem a inscrição, tá? E é avaliado por uma banca. Essa banca é um comitê de alguém da área técnica disso, ou seja, se a tecnologia tiver IoT, eu vou ter na banca alguém na área de IoT, eu vou ter na banca alguém da área de mercado, tá? E eu vou ter alguém na banca da área dessa parte de modelagem de startups. Então, a banca ela tem um entendimento sobre aquilo que você está mostrando dentro de uma escala que a gente chama de TRL, tá? Que chama-se Technology Readiness Level. É uma escala criada pela NASA lá nos anos 70, mas que até hoje é muito boa. A FUNCAP também está usando, a Europa inteira já usa, já tem uns 10 anos mais ou menos que a Europa inteira, todas as agências de fomento da Europa usam, que ela mede como é que está a maturidade do teu desenvolvimento. Claro que quando você chega lá no teu formulário e diz assim, cara, eu tenho um protótipo pronto, a gente espera que na entrevista você mostre para a banca o protótipo pronto, né? Então, a gente vai saber se aquilo que você colocou lá condiz com o teu grau real de maturidade. Então, você tem um formulário, esse formulário tem algumas perguntas a qual você tem que preencher e depois você passa por uma entrevista com essa banca e essa entrevista, que agora, por conta da pandemia, vai ser realizada de forma online, que você vai mostrar para a banca que você realmente tem aquele grau de maturidade que você disse que tinha no teu formulário. Muito bom. Doutora Cristiane, você... Eu queria fazer um comentário com o Tiago, porque num dos nossos programas, que é o programa agora, né, que é mestrado e o doutorado profissional, uma das linhas que foi que a gente tem 25% da nossa demanda, já é a linha de pesquisa de dispositivos e protótipos para a área da saúde. Então, teve, inclusive, a primeira turma que a gente formou em 2017, que ficaram alguns projetos demandando uma finalizadazinha, inclusive detector de CO2 para intubação endotraqueal, dispositivo otoscópico e outros, inclusive outro da professora Evelise, que eu não posso comentar ao vivo. Professora Evelise, isso. Ela está com a gente também. Exatamente. Então, quando a gente conversa para pegar a professora Evelise junto com você e a gente vê todos esses projetos, o que a gente pode trazer e ajudar esses projetos a fazerem esse caminho final e transformarem isso em produtos. Porque como o aluno tem um tempo determinado e às vezes ele vai trabalhando em outra coisa, né, já em outra ideia, então a gente não pode perder a oportunidade que o Estado está nos colocando de realmente dar essa finalização para que haja realmente interessados em estar colocando e aprimorando. Então, deixar mais próximo, assim, o aluno passou, mas ele ainda continua vinculado ao CRIASSE para ele saber que tem um local
que ele vai se apoiar, porque estava muito difícil realmente de juntar esses profissionais todos no mesmo ambiente para conversar. Então, foi ótimo saber, né? Então, como a gente tem uma linha já específica e tem uma demanda de 25% dos projetos direcionados para esse tipo de coisa, nós vamos ter muito que conversar. Coisa boa, isso é perfeito, porque a gente sabe da dificuldade hoje em se trabalhar hardware. Então, quando a gente criou essa aceleradora de hardware, a gente sabia que a gente tinha um desafio pela frente grande, que era estimular as pessoas que nem pensavam em fazer hardware a fazer. Porque quando você parte para um programa de aceleração, você recebe uma enxurrada de projetos de software, de aplicativo, 99% vem. Então, a gente sabia que a gente tem pela frente essa dificuldade de encontrar projetos e, ao mesmo tempo, durante a pandemia, a gente começou a perceber que essas spin-offs acadêmicas talvez fossem a grande solução para que a gente tivesse projetos de altíssimo nível para se colocar no mercado. Ótimo. Muito bem. Eu vou botar só uma pergunta aqui, eu vou começar respondendo, depois o Tiago pode responder. Alguém tem alguma pergunta para a doutora Cristiane sobre a CP? Por favor, coloquem aí também. O Sidney, ele gostaria de saber, né? Se você falou sobre a entrevista via Meet, Zoom, quais os critérios de avaliação de uma arguição online? Sidney, no caso da Incuba US, nós temos 3 critérios de avaliação, tá? Não é pela arguição, são 3 critérios já bem estabelecido, tem inclusive uma escala, a gente não usa a TRL ainda, mas a gente trabalha muito com o perfil do empreendedor, a tecnologia e a viabilidade técnica, né, e a viabilidade econômica do que ele está propondo. Então, é um tripé. Se eu tenho pessoas que são capazes de desenvolver o que estão propondo, se a tecnologia que ele está propondo é inovadora, porque é o principal diferencial de a gente aceitar ou não uma empresa, tá? Ou uma ideia, e se ela é economicamente viável financeiramente, né? Se ela é viável financeiramente. Tiago, como é que funcionam os critérios de avaliação do Criarce? Então, os critérios são muito, mas muito parecidos com o que a Marina falou da Incuba US, tá? A gente usa esses 3 mesmos critérios, com um critériozinho a mais, que como no caso é hardware, a gente usa um critério que a gente chama de escalabilidade, mas não é assim, a escalabilidade do hardware específica. A escalabilidade está na maneira como você vai conseguir construir esse hardware. Se você me disser que está fazendo uma tecnologia de foguete, que não existe nenhuma peça no Brasil, e a peça mais barata que você consegue custa $500 mil, e você não tem, aí a gente vai dizer, talvez você não consiga fazer. Então, assim, a gente tenta entender qual é a ideia e mostrar se essa ideia ela é factível de fazer. Ou seja, se o maquinário que eu tenho aqui, eu consigo montar contigo essa ideia. Se eu consigo importar peças a custos baixos e que eu consiga ser competitivo para que esse produto entre. A doutora Ivelise, por exemplo, como a Cristiane falou, a gente está fazendo um vídeo laringoscópio de baixo custo, quase tudo feito aqui, no Ceará, com materiais que possam ir para autoclave, com materiais... Tudo isso feito aqui, com o que a gente tem de tecnologia, pouquíssima coisa importada, e a gente vai chegar ao mercado com um vídeo laringoscópio com a mesma qualidade de um vídeo laringoscópio de mercado a um custo de 1/10 dele, no máximo. Então, assim... É possível fazer. Se vai ser via Meet, via Google, via Skype, nem sei se o Skype existe mais, mas enfim. Isso é de menos, cara. Relaxa com isso que a ferramenta eletrônica ela é o menor dos seus problemas. O que você tem que ter aqui é, como a Mariana falou, uma equipe, uma ideia boa, que tem inovação, uma equipe que você pode mostrar para quem você está apresentando que essa equipe consegue minimamente fazer o projeto, ela tem capacidade técnica para isso. Exemplo, vou fazer um projeto que é um respirador mecânico. Ninguém na equipe sabe nada de eletrônica e nada sobre pneumologia. Aí vai ser um pouco difícil para essa ideia tracionar, tá? Então, assim, normalmente a gente pede que a equipe
se ela vai ter um software, então alguém que conhece de software, se ela vai ter alguma coisa de eletrônica, alguém que conhece um pouquinho de eletrônica, claro que muita coisa a gente vai ajudar, como eu falei, a gente tem uma equipe por trás aqui que tem engenheiros mecatrônicos, que tem engenheiros de software, engenheiros de dados, então eu tenho uma equipe que vai ajudar em todo o processo, mas a startup ela não é nossa, a startup ela é sua, exclusivamente sua. Então o que a gente faz é dar todo apoio, mas é que é para a sua ideia andar, tá? Eu gostaria aqui de ir para as palavras finais. Gostaria de agradecer a doutora Cristiane, né, pela excelente apresentação, ao Tiago Barros, e eu gostaria de deixar com vocês a última palavra e convidar as pessoas que estão aqui para ir para o painel de encerramento. Por favor, não esqueçam de preencher o formulário de avaliação, senão vocês não receberão o certificado de participação. Doutora Cristiane, por favor. Nesse mundo globalizado, a gente tem que atentar também para o ser humano. Então, mais do que tecnologia, a gente tem que aprender a se comunicar. Então, quando o Tiago fala dessas várias áreas de atuação dos profissionais, uma das ferramentas mais importantes é eles se conversarem. Então, nós vemos trabalhando isso ao longo dos anos. Então, se eu estou falando melhor é porque as pessoas vieram contribuindo nas outras áreas, né? Tão distintas, da física, da química, da área médica e tudo, da área do software. Então, assim, todos os dias a gente aprende conceitos novos e não pode esquecer do humano, que é se comunicar. Então, o recado final que eu falo é esse, a gente se flexibilizar para nos tornar, não é que já os jargões técnicos de alto nível. Isso foi um tempo. Papel é papel. Hoje em dia é quem vai poder fazer, quem vai poder se comunicar, para que, se seja entendido, a gente consegue produzir muito mais e melhor. Tiago? Bem, a minha mensagem que eu deixo aqui, um pouco parecida com a da Cristiane, eu acho que essa hiperconexão que a gente tanto fala hoje, que a gente tem nos nossos celulares, na internet, esse mundo hiperconectado, a gente ainda peca em se conectar pouco de forma mais proativa. Ou seja, se conectar pouco com... Chegam startups para a gente dizendo: eu tenho uma ideia muito boa e não tenho um desenvolvedor. E eu faço faculdade tal. Gente, na faculdade tem um curso, procura o coordenador, diz: cara, eu quero um desenvolvedor, me ajuda. Me conecta com as pessoas, me conecta com alguém que possa fazer um empreendedorismo. É basicamente você fazer isso de forma em conjunto. Ninguém empreende sozinho, tá? Eu brinco muito com o pessoal que se você tem dinheiro para empreender sozinho e contratar pessoas, você não é startupeiro. Você tem dinheiro, é filho de papai, monta uma McDonald's, faz uma coisa assim. Se você quer fazer uma startup basicamente é uma união de pessoas que têm o mesmo objetivo e provavelmente elas estão com baixo caixa. Então está todo mundo com a mesma coisa, está todo mundo remando no mesmo barco a fim de fazer alguma coisa para mudar radicalmente suas vidas. Então, a primeira venda de uma startup é para o sócio, é para aquela pessoa que vai estar junto com você. Então, como a Cristiane falou, se conectem com as pessoas de forma mais profundas, se conectem com as instituições de forma mais profundas. Você vê aí que a gente consegue, na parceria com a UES, é uma conversa que a gente consegue para trazer grandes ideias e tirar grandes ideias do papel. Então, assim, a gente está lá sempre à disposição. Sigam a gente no nosso Instagram, que é o @criarce, tá? Criar de criar, CE de Ceará. Então, assim, sigam a gente por lá. A gente está sempre em busca dessas conexões e conectem-se. Eu acho que isso é importante, de forma profunda, porque a ideia nasce quando você traz outras pessoas para o mesmo barco. Eu gostaria de agradecer a todos. Foi uma excelente semana para a gente. Foi a primeira semana de propriedade intelectual da UES. Muito aprendizado. Espero que seja a primeira de muitas. Fiquem bem, fiquem em casa e não esqueçam de assistir o encerramento. Tchau, gente!